Glória a Deus. Tem alguém feliz por estar aqui nessa noite? Peraí, eu acho que não tem ninguém feliz aqui. Tem alguém feliz por estar aqui nessa noite? Tá melhor. Vamos fazer o seguinte, para você dar uma acordada enquanto você está abraçando. Vamos dar um brado de vitória ao Senhor. Não é verdade? Quantos estão os crentes aqui reunidos? Aqueles que amam o Senhor, aqueles que foram redimidos por Jesus, aqueles que foram resgatados por Jesus. Vamos lá, então você vai dar um brado de vitória, vai dar um grito aí de vitória onde você está. Vamos tirar esse frio que está aqui e vamos colocar um pouco de energia no nosso corpo. Vamos lá? 1, 2, 3. Peraí, mais ou menos. Ó, vamos lá, as mulheres elas gritam assim, né? Os homens gritam como? Uou! Tá bom? Homem não vai gritar assim, uhul. Não, tá bom? Então vamos lá, 1, 2, 3. Vamos a terceira pra valer? Olha pra pessoa do teu lado assim, meu irmão, vamos lá, tira esse frio aí. Dá uma acordada. Vamos lá, vamos dar um brado de vitória, 1, 2, 3. Agora foi melhor, aplauda ao Senhor. Pode ocupar o teu lugar. Agora ficou bom, já deu até um calor aqui, né? Glória a Deus, feliz de estar aqui nessa casa, feliz de estar aqui de volta. Na verdade, 1 ano e meio praticamente que eu não volto para essa igreja, esse ministério. Aqui especificamente, eu acho que já faz uns 2 anos que eu não venho aqui. Mas a última vez que estive foi no retiro dos jovens adolescentes, que foi um tempo muito especial, em fevereiro de 24 do ano passado. Alguém esteve nesse retiro 2024? Alguns jovens adolescentes aí. Foi muito bom, muito precioso o que o Senhor fez, e muito feliz de estar aqui. Agradeço novamente pastores e líderes pelo convite. Honro essa casa, honro essa igreja e aquilo que a liderança dessa igreja carrega. Nós amamos. Trago um abraço também, Zion Church, nossos pastores, pastor Teófilo, Júnior, e compartilho aqui também um abraço da minha família, Suelen, meus 2 pequenos, meus filhos pequenos. Bom, eu quero que você já abra aí em João capítulo 19, nós vamos ler o versículo 30, eu quero ser breve e compartilhar aquilo que o Senhor tem falado comigo nessas últimas semanas, nesses últimos dias. E se for para dar um tema aqui hoje, eu quero falar, e na verdade ele não é mais que um tema, é uma oração. Tem sido um clamor do meu coração para nossa geração. E quando eu falo nossa geração, eu não falo de jovens, de adolescentes, eu falo nossa geração como um todo, homens experientes, mais velhos, até os mais novinhos. Essa tem sido a minha oração, dizendo: Senhor, nos desperta para o nosso destino. E isso é o que eu quero falar hoje, sobre esse despertar, sobre viver para Cristo, sobre estar enraizado em Cristo, sobre existir em Cristo. E tem sido o tema desse mês. Olha o que diz João 19:30. Todo mundo consegue ler aqui? A não ser que alguém tenha problema aí, miopia, que eu acredito que não, senão a gente ora por cura. Então, João 19:30, vamos todo mundo ler junto? 1, 2, 3. Está, vamos falar mais forte essa frase? Está, com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Esse momento da história, todos nós lembramos quando Jesus estava na cruz do Calvário e ele declara a sua última frase. Imagina você encerrando o ciclo seu, e obviamente com um contexto totalmente diferente, mas Jesus vivendo para cumprir exatamente essa obra, a obra da redenção, o Cordeiro de Deus que vence o mundo. Ele lá na cruz, abrindo o caminho, o véu se rasgando, e essa é a última frase que ele declara na cruz, dizendo: está consumado. E muitas vezes eu pensei nessa frase, que a tradução dela do original significa tetelestai, e eu sempre pensava: será que essa frase ela significa, sabe aquele desabafo de Jesus, dizendo assim: não aguento mais, Senhor, leva o meu espírito, chega, sofri demais aqui nessa terra,
esse povo tudo ingrato, me bateram, me espancaram, não fiz nada de errado e agora estou aqui na cruz. Ou talvez é um sentimento de, que bom, foi muito bom aqui, sou grato, encerrei meu período aqui nessa terra, muito bom, vamos para o céu. Mas na verdade essa frase está consumada, ela tem uma profundidade que nós não conseguimos discernir. Não tem capacidade humana, mente humana, que consegue entender essa frase, está consumado. Porque está consumado, ela vai além só da vitória na cruz. Ela vai além só de um cumprimento, de uma promessa, que são os seus significados originais. Ela, na verdade, ela representa uma nova temporada que se inicia. Para muitos o está consumado poderia ser finalizamos. Mas para aqueles que entendem as temporadas, as alianças bíblicas compreendem que está consumado, na verdade, a virada de chave. É um novo ciclo, é um novo tempo. E talvez nós pensamos, sim, Mateus, é um novo ciclo, é um novo tempo, porque é o momento que nós temos conexão com Deus. Sim, nós temos agora acesso a Deus por meio de Cristo. Você está certo? Não, Mateus, eu também entendo que agora nós temos perdão dos nossos pecados. Nós não precisamos mais pegar um animalzinho e sacrificar, e não tem mais o exercício do sacerdote que vai lá e oferece no átrio, no santo lugar. Sim, você está certo, agora nós temos Jesus, o sangue de Jesus, que nós temos justificação. Você está completamente certo. Mas eu digo que vai muito, muito, muito além disso. E ele chega até um ponto que o está consumado tem a ver com o destino de cada um aqui nessa terra. Que o está consumado tem a ver com um propósito nosso aqui nessa terra. Eu quero falar hoje, quero trazer um pouco de entendimento do porquê você ainda está aqui nessa terra. Por que você não foi para o céu? Por que não acabou os teus dias e você já não está lá com o Senhor? Porque se a gente pensar que a obra da salvação, ou a salvação em si, a justificação, ela é a linha de chegada, eu pergunto para você, o que nós estamos fazendo aqui ainda? Mas se a gente entende que o está consumado, a obra da salvação é só o início, aí eu falo para você, meu amigo, meu irmão, tem muita coisa para nós vivermos aqui nessa terra. E será que nós estamos vivendo aquilo que nós deveríamos viver aqui nessa terra? Será que estamos cumprindo aquilo que é a vontade plena do Senhor aqui nessa terra? Porque se Cristo escreveu todos os nossos dias aqui nessa terra, logo eu me pergunto, será que eu estou vivendo cada vírgula e cada ponto que o Senhor preparou para mim? Porque sim, cara, eu acredito muito no livre-arbítrio. Eu acredito muito que o Senhor, na sua soberania e onipotência, deu essa capacidade ao homem de fazer gestão do seu dia, dos seus dias e do seu tempo aqui nessa terra. Mas ao mesmo tempo eu creio que se nós não cumprirmos a plenitude que o Senhor nos chamou para fazer aqui na terra, a nossa própria gestão dos dias e do tempo serão apenas dias vazios e sem propósitos. Serão dias onde nós vamos viver e passar, e talvez vamos pensar em fazer uma faculdade, e quando nos formamos pensamos em ter um trabalho melhor, e quando temos um trabalho melhor pensamos então num casamento, e pensamos em ter filhos. Eu pergunto, será que é esse ou essa é a plenitude do Senhor aqui nessa terra para nós? Comprarmos uma casinha, vivemos com alegria, temos saúde e morremos bem? Será que essa obra do está consumado para nós? Eu ouso dizer, vai muito além disso. Porque uma vez que nós entendemos o está consumado, presta atenção aqui, eu vou soltar bastante coisa. Nós compreendemos alguns sentidos bíblicos que o apóstolo Paulo começa a trazer. Alguns sentidos como
nós sermos embaixadores de Cristo aqui nessa terra? Paulo começa a trazer algumas dicas. Opa, peraí, eu não só estou nessa terra sobrevivendo, eu estou nessa terra como um embaixador. E o que o embaixador faz? Ele representa um determinado povo numa região. O embaixador americano aqui no Brasil, ele é um americano, ele vive como um americano, ele tem a sua cultura americana, mas ele está fora da sua pátria, representando a sua pátria aqui no Brasil. Você como embaixador de Cristo, nós como embaixadores de Cristo, nós representamos o reino dos céus aqui nessa terra. Nós representamos a nossa pátria aqui em Suzano, aqui no estado de São Paulo, no Brasil. Agora, apóstolo João também vai falar em Apocalipse 1, se eu não me engano, verso 5. Ele diz que o Senhor nos constituiu reis e sacerdotes. Paulo fala que nós somos embaixadores. João, debaixo de revelação, vai falar que agora nós somos reis e sacerdotes. Peraí, mais dicas. O sacerdócio que antes era para a tribo específica de Levi, agora é para todos. O Senhor nos coloca num lugar onde todos nós podemos ministrar perante ao Senhor. Todos nós podemos achegar em adoração perante ao Senhor. Não necessitamos mais de um intercessor no nosso meio, senão Cristo. Mas além de ministrarmos perante ao Senhor, como sacerdotes, João fala que nós somos reis. Que o Senhor nos constituiu debaixo da sua liderança. Estamos debaixo da sua própria geração, Cristo sendo o rei dos reis. Está fazendo sentido? Todos nós ministramos perante ao Senhor, mas existe uma expectativa nos céus, que nós venhamos reinar e governar aqui nessa terra. Por isso que Jesus fala, eu sou rei de reis. Porque vai além só dele governar ou liderar perante reinados aqui nessa terra, mas ele está falando, eu sou rei de todos aqueles que também me servem, porque eu construí todos como reis. Somos sacerdotes porque ministramos, somos reis porque governamos. Olha só a expectativa dos céus sobre nós. Somos embaixadores porque representamos Cristo. Existe um propósito claro dos céus aqui nessa terra. E eu oro para que o Senhor venha nos despertar. Esse despertamento, eu poderia dizer que acontece de duas maneiras. Ou poderíamos dizer dois níveis, duas camadas. O primeiro despertamento acontece no nosso espírito, diga espírito. É um despertamento que acontece através do convencimento do Espírito Santo. Quantos aqui lembram o dia que você entregou a tua vida a Jesus? Teu novo nascimento, que nós falamos, você nasceu de novo, conforme diz João 3. Você teve um novo nascimento. Aquele momento que você fez uma oração entregando a tua vida a Jesus, a palavra de Deus fala que nós nascemos de novo. O que significa? Que o Espírito Santo de Deus fez morada no nosso espírito. E agora nós temos a presença do próprio Deus dentro de nós. Então quer dizer que antes estávamos mortos. Nós estávamos mortos em nossos pecados e transgressões. Mas agora, quando recebemos a Jesus, agora nós temos vida. É isso que diz em Efésios, a passagem de Efésios, capítulo 2, verso 1 diz assim: vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados. Lá no versículo 4 e versículo 5 diz: todavia Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, verso 5,
Deus deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Esse texto está dizendo, e é bem claro, nós fomos despertados quando entregamos a nossa vida ao Senhor. E você talvez lembra do dia em que você entregou e você saiu daquele lugar de morte no teu espírito para a vida, porque a tua vida mudou completamente. Eu lembro do dia, eu lembro do exato momento, num fim de semana, quando eu entreguei minha vida para Jesus. Embora cresci num meio cristão, filhos e sou neto de pastor, filho de pastor. Você sabe muito bem, Deus não tem netos, não é verdade? Tem um momento que todos nós precisamos entregar a nossa vida para Jesus. Eu lembro que num fim de semana eu entreguei a minha vida para Jesus, 2010. E nesse ano, quando eu entreguei minha vida para o Senhor, nesse fim de semana, eu lembro que cheguei na segunda-feira, parecia que tudo estava diferente. Era um retiro de 3 dias. Mas eu volto segunda-feira e eu percebo, as coisas naturais estão iguais. A faculdade estava no mesmo lugar, a casa, meus amigos, todo mundo igual. Mas alguma coisa em mim tinha mudado. Eu lembro que eu saí andando na rua e eu fiquei olhando, eu falei, parece que está mais colorido o dia. Está estranho. Por que está tudo bonito? Eu lembro que eu olhava para o céu, e alguns dias daquela semana eu ficava chorando vendo as nuvens. Eu olhava as nuvens, eu ficava chorando. Eu falei, cara, o que está acontecendo comigo? Eu estou maluco. Eu olhava para a nuvem, ficava um formato de cruz, eu chorava. Formato de coração. Eu falava assim, cara, o Senhor me ama muito. O Senhor me ama muito. Alguém sabe o que eu estou falando aqui? Sabe por quê? Porque estávamos mortos debaixo de transgressões e pecados. E de repente somos convencidos de uma maneira tão forte pelo Senhor, que nós falamos, Senhor, eu me arrependo dessa vida. E esse é o primeiro grande despertamento do crente. Quando o Espírito Santo vem, ele entra. E as coisas começam a mudar. E é o momento que eu estou numa roda de uma conversa, eu lembro na minha faculdade, e as conversas super sujas e impuras, falando de mulher e bebida e droga e festa. E parece que eu ouço uma voz dizendo assim, sai daí, sai daí. E eu, cara, por que está vindo esse negócio? Tem alguém falando comigo? E eu tenho a consciência naquele momento, cara, é o Espírito Santo. Porque agora o Espírito Santo está dentro de mim. E eu lembro que eu olho nessa roda e falo, gente, eu preciso sair, tá bom? Valeu, valeu. Os caras ficam olhando, o que aconteceu com o Mateus? Eu saio. Por quê? Porque agora você tem o Espírito Santo e alguma coisa te incomoda dentro. Não foi ninguém que me falou. É o Espírito Santo ditando e me liderando. É o Espírito Santo trazendo o senhorio dele. Por isso que nós oramos, Senhor, eu te aceito como meu Salvador e meu Senhor. É o senhorio dele, significa, Senhor, lidera a minha vida. Senhor, muda a minha vida. E a partir daquele momento o Espírito Santo vai começar a liderar a tua vida. Só que ele não vai te obrigar. Ele vai vir como uma voz doce e suave, dizendo, não fala isso. Segura a tua língua, segura a tua boca. Cuida com essa conversa. Cuida com o que você está vendo. Vai vir como impressões no teu espírito. Você talvez não vai ouvir uma voz audível, mas é como se fosse um negócio dentro de você, dizendo, não faz. Calma. Não responde. Respira. Porque é o Espírito Santo trazendo agora, carregando o fruto do Espírito, de Gálatas 5. Amor, bondade, alegria, paz, benignidade, longanimidade, domínio próprio. É o fruto do Espírito trazendo, e de repente você começa a mudar, a transformar. Aquilo que antes estava no teu espírito, agora começa a invadir a tua alma. E aqueles que começam a andar com o Espírito Santo, aqueles que começam a mergulhar na palavra,
a ler a Bíblia, ter vida de oração. É como se fossem esses rios, essas águas do Senhor começando a invadir a tua alma. É como se você abrisse uma porta de acesso. O Espírito Santo não fica só aí no meu espírito, mas entra para dentro da minha alma. Entra e invade agora os meus pensamentos, invade agora os meus sentimentos, muda as minhas vontades. E esse rio entra e começa a mudar e tirar tudo do lugar. É onde o Espírito Santo começa a fazer a obra dele, que nós chamamos de santificação. A obra de santificação que todos nós ouvimos, você tem que andar em santidade, você tem que viver em santidade, é nada mais do que você permitir o Espírito Santo fazer o trabalho dele. Não é teu esforço, não é nosso esforço, não é o meu braço. O teu braço você vai até um determinado ponto. Chega um momento que você tem que falar: Senhor, é a tua graça sobre mim. É um momento que você só tem que fazer uma coisa, precisa fazer: se render ao Senhor. Eu sempre converso com os jovens ficam falando assim: cara, como que eu venço os pecados? Inclusive adultos. Eu estava com homens conversando ontem lá em São Paulo, e um deles falou assim: Mateus, estou casado, sei lá quantos anos. Fala assim: cara, mas eu estou preso em pornografia, como que eu faço para vencer? Eu falo assim: meu irmão, esse é o problema. Você quer método, 3 passos, você não vai conseguir. Você precisa do Espírito Santo. É isso. Nós precisamos do Espírito Santo. Se você não aprender a alimentar o teu espírito, onde habita o Espírito Santo, alimentar como, Mateus? Da comida, palavra, adoração, oração, jejua lá pelo menos uma vez na semana. Se você não alimentar o teu espírito, não tem como você vencer a tua carne. Não é só tentar evitar fazer as coisas da carne, o que já é um bom caminho, é muito bom, mas se você não alimentar o espírito, não adianta. Tem caras que eu converso e falam assim: não, mas eu não estou mais fazendo as coisas aqui, cara. Eu criei um voto agora que eu desligo meu celular às 10 da noite, aí eu não vejo mais essas coisas, eu bloqueei tudo no meu celular, aí eu não tenho mais essas questões, mas eu ainda estou caindo em pecado. Falei: porque não adianta só você estar fazendo um lado, só que o outro lado da moeda é você alimentar o Espírito de Deus. Tem que alimentar o Espírito, tem que ter uma vida de oração. Você só precisa se entregar à vontade de Deus. Você que está aqui, igreja, jovens, irmãos, vamos nos entregar ao Senhor. Vamos permitir que a presença dEle que está no nosso espírito entre na nossa alma e mude de uma vez por todas, os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções. Porque senão nós estaremos vindo nas igrejas todo fim de semana, ouvindo uma palavra que dá um pouquinho de ânimo. Na segunda-feira, na terça, aí na quarta, novamente eu não alimentei o meu espírito, eu não permiti o Senhor entrar nos meus pensamentos. E eu continuo nesse ciclo, o resto da minha vida, tentando segurar e manter a minha salvação. O resto da minha vida, meu irmão, existe coisa além disso aqui nessa terra. O diabo quer nos prender somente nesse primeiro lugar, de ter ou não ter salvação, de ficar ou não com salvação. Existe um outro universo, um outro ambiente, um outro lugar que vai além desse estágio inicial. Porque uma vez que você foi convencido pelo Espírito Santo, você é salvo, você está salvo, você permite o Espírito Santo entrar e invadir a tua vida, você se entrega por inteiro, nós entramos num outro estágio, que é o despertamento não só do teu espírito, mas o despertamento da tua alma, onde tudo em tua volta muda. Quero que você abra comigo em Lucas capítulo 19, verso 2. Lucas 19, verso 2.
Diz assim, quem abriu diz, eu abri. Eu sei, vocês estão olhando na tela, né? Tá bom. Ninguém abriu. Eu quero ler os primeiros versículos. Vamos ler do 2 ao 5, tá bom? Diz assim, havia ali um homem rico chamado chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu, continua com a Bíblia aberta, nós já vamos pular alguns versículos. Zaqueu então, chefe dos publicanos, ele um judeu, mas trabalhando para Roma, era conhecido, obviamente, como os publicanos que cobravam os impostos, eles eram conhecidos como ladrões, e ele sendo o chefe, muito mais. O que as pessoas olhavam para ele e tinham muita raiva dele. Ele era de pequena estatura, ouviu falar de Jesus, subiu numa árvore, Jesus olha, Jesus vai para casa desse cara que era odiado por todos. E você talvez lembra da história, que um homem que era odiado por todos, e os fariseus falavam, por que Jesus está nessa casa? De repente ele é impactado, ele é transformado. E nós vemos e ouvimos a história, e você pode ler depois, que Jesus fala, hoje houve salvação nessa casa. Nós vemos que algumas conversas que Jesus tem com aquele homem, de repente algo acontece, algo destrava, diga assim, convencimento. Aquele homem foi convencido por Jesus. Em poucas horas de conversa, de repente, aquele homem, ele reconhece o estado pecador dele, reconhece que ele precisa de arrependimento, e Jesus fala, hoje houve salvação nessa casa. Só que eu não quero ficar só nesse estágio, porque o texto, ele vai lá no versículo 8, vai lá no versículo 8 para mim, de Lucas 19, e olha só o que acontece, que não é só a presença de um arrependimento, de um homem pecador, mas é um segundo despertar, que é um despertar na alma, um despertar da mente, que acontece. Olha o versículo 8, olha o que diz, e Jesus, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres, se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Cara, eu não sei o que você pensa, mas lendo esse texto eu fiquei assim, que tipo de conversa que esse cara teve com Jesus, que não somente se arrepende dos pecados, mas que ele decide ter uma mudança radical de vida. Você quer conhecer um cara que tem uma transformação verdadeira? Mexe no bolso dele. Esse cara aqui, ele simplesmente fala assim, eu vou dar metade do que eu tenho para as pessoas, por aqueles que não têm. Nós não temos nenhuma referência bíblica de Jesus falando, você precisa dar metade dos seus bens para as pessoas. Mas ele recebe algo tão poderoso, um impacto tão poderoso, que aquilo que era o que governava a vida dele, que era o ídolo dele, de repente, ele fala, eu não quero mais ser governado por mamão na minha vida. Jesus governa sobre a minha vida, muda completamente, não só a habitação do Senhor dentro de mim, mas muda a minha mente, muda o jeito que eu enxergo a vida, me desperta, Senhor, a ponto de ele falar, pega tudo aqui, metade dos meus bens, pode doar, e eu vou devolver, se eu roubei de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais, 4 vezes mais, meu irmão, olha o impacto que acontece na vida desse homem, olha a transformação do evangelho, que vai além só da porta da salvação, ela transcende a salvação, e ela vai para um lugar de uma transformação aqui na terra. Nós temos inúmeros crentes dentro das nossas igrejas, que têm a salvação, que o Senhor entrou no coração,
mas não teve transformação de mente. Pessoas que reconhecem o Senhor como Salvador, mas não permitiu o senhorio de Jesus. Quantos aqui estariam dispostos, e eu me coloco nisso, a falar: Senhor, pega aqui os meus bens, toma. Senhor, eu fui tão convencido pelo Senhor, e a tua presença é tão real, que inclusive o Senhor pode me liderar nas minhas questões materiais, que inclusive eu estou abrindo mão daquilo que eu estava conquistando durante a minha vida aqui na terra, porque eu percebi que tudo isso é vazio, que tudo isso é pequeno. Meu irmão, olha o impacto, cara, da presença do Senhor na vida desse homem. Só que essa conversa a respeito de recursos e de dinheiro é algo que no capítulo anterior Jesus tinha apresentado para um jovem, que a Bíblia fala de jovem rico. Em Lucas 18, um jovem com muito dinheiro chega diante do Senhor e fala: como que eu faço para lhe dar a vida eterna? Jesus fala o quê? Cumpre os mandamentos. E esse jovem fala: tudo isso eu tenho feito desde a minha infância, desde pequeno, eu sou fiel à lei, eu tenho feito tudo. E Jesus fala assim: algo ainda te falta. Se você depois quiser ler em casa, capítulo 18, Jesus disse para esse jovem: vá e vende tudo que você tem, vem e me segue. E esse jovem faz o quê? Ele vira as costas para Jesus, diz Jesus, vai embora. E a Bíblia fala, porque ele tinha muitos bens. Capítulo 18, você vê alguém que abre mão de seguir a Jesus para ficar com seus ídolos. Capítulo 19, você vê alguém que abre mão dos seus ídolos para seguir a Jesus. Capítulo 18, você vê alguém que cumpria os mandamentos, estava ali cumprindo a lei, indo aos cultos, sendo fiel ao seu dízimo, não chegava atrasado. Mas Jesus ainda não era Senhor, algo faltava. Capítulo 19, alguém que era mal visto pelos outros, tem um encontro tão forte com Jesus, fala: Senhor, eu não quero só Jesus Salvador, eu quero Jesus dono da minha vida. Senhor, eu não quero só um despertar no meu espírito, transforma minha vida, me desperta para o teu plano aqui nessa terra. Eu oro em nome de Jesus, cara, para que a gente venha ser despertado completamente. Eu oro em nome de Jesus para que hoje à noite o Senhor venha despertar o teu coração. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor venha fazer hoje, nessa noite, algo que venha mudar para sempre a tua história. Que você possa sair daqui hoje com o teu coração queimando e dizendo: Senhor, a minha vida é para o Senhor e não tem outra opção. E não tem outro ídolo na minha vida, e não tem outro Deus na minha vida. Se não for para viver os planos do Senhor, se não for para viver os propósitos do Senhor, não faz sentido eu estar aqui nessa terra. Senhor Deus, nos desperta. Nos desperta. Eu termino com o versículo 9 de Lucas 19. Porque Jesus, ele encerra essa conversa com Zaqueu, dizendo: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. A palavra salvação
que é citada aqui por Jesus é uma palavra do grego chamado soteria. Soteria é uma conjugação do verbo sozo. A palavra sozo, ela significa uma salvação, uma transformação, uma cura que vai além da tua alma. É uma cura completa de corpo, alma e espírito. O que Jesus estava citando aqui para esse homem, ele estava dizendo: hoje houve cura nessa casa, hoje houve libertação nessa casa, mas uma libertação e uma cura que vai além só do espírito de Zaqueu e dessa família. Houve uma transformação e uma cura na alma e no corpo. O que Jesus estava dizendo é que a salvação que havia entrado naquela casa tinha transformado não só o espírito, mas a mente daquele homem. Ele estava saindo totalmente diferente. Porque a obra do Evangelho, igreja, ela não só contempla a presença de Deus no teu espírito, porque a obra do Evangelho também contempla uma transformação da tua mente. Ela contempla uma mudança radical de vida. Não tem como nós aceitarmos a Jesus, sermos despertos no nosso espírito e vivemos da mesma maneira. A salvação que Jesus nos ensina aqui é o sozo de Deus, é uma cura, é uma libertação, corpo, alma e espírito. Eu oro hoje para que você receba o sozo de Deus na tua vida. O sozo de Deus. Uma mudança completa e radical. Um despertar do Senhor na tua alma, nos teus sentimentos e emoções. Uma mudança completa, um entendimento de embaixador, de um sacerdote de Cristo, de um rei, daquele que está aqui. Se coloque de pé onde você está. Os teus olhos fechados. Hoje você ouviu essa mensagem. E talvez durante essa mensagem você estava pensando e meditando: Senhor, será que o Senhor realmente me lidera? Será que o Senhor realmente é o meu Senhor? Talvez você está pensando agora: Senhor, eu preciso mudar de vida. Eu tenho fé, eu creio em Jesus, mas minha vida ainda não experimentou o sozo de Deus. Talvez você tenha vindo há muito tempo na casa do Senhor, mas é como se fosse todo fim de semana, ou a cada fim de semana, como tentativas de só manter a tua salvação. Enquanto o Senhor está dizendo: meu filho, está consumado, vai além, vai além. Eu tenho um plano e um propósito aqui nessa terra. Você que está dizendo aqui hoje: Senhor, me desperta para o meu chamado. Me desperta para o propósito que o Senhor tem. Me desperta para a vocação que o Senhor tem. Eu quero saber o meu propósito, o meu chamado aqui nessa terra. Eu quero que o Senhor governe a minha vida. Eu entrego tudo, eu entrego o meu coração, eu entrego o meu futuro, eu entrego os meus planos. Senhor Deus, eu não quero ser como aquele jovem rico de Lucas 18, que fez tudo certinho, mas no dia mais importante da vida dele, quando ele tem um encontro com Jesus, e Jesus diz: ainda falta uma coisa. Você quer abrir mão dessa coisa para poder me seguir, ser meu discípulo e viver os planos do Pai?
para você. É o momento que aquele jovem, ele decide recuar. Ele decide falar: peraí, esse sacrifício é muito grande, esse preço é muito alto. O Senhor está convocando essa igreja para pagar um preço, para entrar numa temporada de sacrifícios, uma temporada de entrega radical ao Senhor. É uma temporada de despertamento para você, jovem, adolescente. O Senhor está despertando você para o teu chamado e para o propósito do Senhor. Se é com você que eu estou falando, se você está falando: eu quero ser despertado, eu quero acordar de uma vez por todas para o meu chamado, para o meu propósito, não só ficar aqui na igreja, vindo, sendo fiel, e glória a Deus por isso, mas eu quero ir além, eu quero ir além, eu quero ir além. Se é com você que eu estou falando, sai do teu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você que o teu coração queima por esse despertar, por esse despertar. Vamos, vamos, homem, mulher, onde você está, esquece a pessoa do teu lado, vem aqui, vem, dá o teu passo de fé agora, entrega a tua vida dizendo: Senhor, eu quero ser como Zaqueu, entregar minha vida completamente. Eu quero receber o sozo do Senhor na minha vida. Vamos, 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 vamos. Vamos, esquece a pessoa do teu lado, esquece. Se existe alguma coisa dentro de você, talvez é o Espírito Santo chamando você, talvez é aquela voz de Jesus de Lucas 18, dizendo: falta alguma coisa, você está disposto a entregar isso? Falta alguma coisa ainda? É isso que você quer? É isso que você quer? Vamos lá, se é com você que eu estou falando, sai do teu lugar e vem aqui. O sozo de Deus sobre a tua vida hoje.